2020 é ano de eleições e a gente abre essa edição falando dos prazos para o eleitor fazer o cadastramento biométrico. Em várias cidades, esse prazo termina agora, na próxima sexta-feira, e as filas estão grandes. Vamos ver aqui no mapa a situação em todo o país. Olha, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais atrasados. Os eleitores que moram fora do Brasil também estão nessa lista. Mas atenção que nem todos os municípios são obrigados a recadastrar os eleitores até as próximas eleições. É preciso conferir se a sua cidade está na lista e, caso esteja, qual o prazo final. Temos até agora quase 76% dos eleitores brasileiros que já cadastraram as digitais. Onde o processo já foi concluído? Vamos ver aqui, olha, no Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Amapá e Roraima. Quem não fizer o cadastramento biométrico corre o risco de perder o CPF ou de deixar de receber algum benefício social, isso para quem tem menos de 70 anos. E importante, vai ter também título de eleitor anulado e não vai poder votar nas próximas eleições. No site do Bom Dia Brasil, você encontra o caminho para checar no Tribunal Regional do seu estado se a sua cidade está fazendo o recadastramento e o prazo para terminar o processo. No Ceará, cerca de 90% dos eleitores já fizeram cadastramento biométrico, mas mesmo assim as filas não diminuem. Essa foi mais uma madrugada em que muita gente passou à frente dos postos do TRE em Fortaleza. Vamos para lá então, falar com a repórter Aline Oliveira, que mostra essa fila enorme aí para a gente. Aline, bom dia. Olá, Ana Paula, bom dia para você e a todos. Aqui está uma loucura. Este local onde eu estou é o Centro de Eventos do Ceará, onde acontece um mutirão para o cadastramento biométrico. E a fila aqui, olha só, está nessa situação. A gente nem consegue saber onde ela começa e onde ela termina. Os portões foram abertos antes das 8 da manhã, que é quando começa oficialmente o atendimento, mas a fila não dá trégua. É muita gente esperando aqui do lado de fora. Em Fortaleza, muita gente começou a chegar aos postos de atendimento para o cadastramento biométrico. Ainda ontem à noite, gente que passou a madrugada na fila, deitada no chão, em cadeiras, tentando amenizar esse tempo de espera. A fila aqui, como eu falei, no centro de eventos, ela é muito grande, a capacidade é para atender até 8.000 pessoas por dia, mas Fortaleza, o prazo termina na sexta-feira, dia 29. A cidade tem 1.800.000 eleitores e 454 mil ainda não fizeram a biometria, não cadastraram a digital. Lembrando que esse prazo ele varia de cidade para cidade, por isso o eleitor tem que checar no local onde ele mora quando é que vai terminar o prazo para cadastrar a biometria. A gente tem mais informações no site do Bom Dia Brasil. Ana Paula. É isso, tá tudo lá, Aline. Muito obrigada, viu? Até mais. Um procurador de justiça do Pará provocou indignação e protestos por causa das declarações que deu sobre a escravidão no Brasil. No áudio, o procurador de justiça, Ricardo Albuquerque, disse que os negros foram escravizados porque os índios eram preguiçosos. Esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Isso tem que ficar claro. Ele também faz uma referência aos quilombolas. Na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o navio negreiro lá na África, como é que eu vou ter dívida com o negócio de zumbi com esse pessoal? Não tenho. As declarações do procurador foram dadas no Ministério Público durante uma palestra para estudantes do curso de Direito de uma faculdade particular de Belém e provocaram indignação e reações. Uma delas veio do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. Nós vamos fazer uma representação, para que ele seja enquadrado num crime de racismo. Ele ofendeu a população negra e a população indígena ao mesmo tempo praticamente. A Comissão de Direito à Educação da OAB se manifestou, dizendo que o conteúdo é extremamente preconceituoso e pejorativo com as populações indígenas e quilombolas, revelando um profundo desprezo por estes grupos étnicos. O que nós vemos, em tese, a partir do momento em que analisamos parte desse áudio, é a possibilidade de um crime de racismo, a partir do momento em que foi declarada essa incitação, esse preconceito ao coletivo representado pelos indígenas.
O procurador Ricardo Albuquerque, que também é ouvidor do Ministério Público do Pará, disse em nota que o áudio foi divulgado fora de contexto, que o assunto era o papel do Ministério Público e não a análise de etnias ou outro movimento dessa natureza. Já o Ministério Público do Pará disse que repudia o teor desse áudio e não compactua com qualquer ato de preconceito ou discriminação. E a polícia de Fortaleza procura um homem que agrediu uma mulher depois de uma discussão de trânsito. Um vídeo gravado com o celular mostra o momento em que ele cuspiu e ainda deu um soco no rosto dela. As imagens gravadas com o celular mostram o momento em que um homem e uma mulher discutem no estacionamento do Hospital Geral de Fortaleza. Ele xinga, depois cospe no rosto dela. Em seguida dá um soco no rosto. Olha, ele vai bater na mulher. Um homem se aproxima e o agressor entra no carro e vai embora. A vítima é Débora Aline de Oliveira, de 27 anos. A agressão aconteceu quando ela estacionou na clínica onde trabalha. Mas a briga teria começado quando ela foi trancada no cruzamento pelo motorista. Segundo Débora, ele a perseguiu por mais de 1 quilômetro até o hospital. Quando eu estacionei o carro na frente do meu trabalho, ele parou do meu lado. E aí, enfia em tal canto, sua gorda, sua cachorra. E aí, ele desceu do carro e disse, você vai levar uma surra. O caso foi registrado na polícia, mas o agressor ainda não foi identificado. De acordo com a delegada responsável, o homem pode responder por 2 crimes. Pelo que a gente vê no vídeo, nós vemos aí agressões verbais. E essas agressões verbais, ela caracteriza o crime de injúria, sem contar ainda o fato dele ter cuspido, né, na cara da vítima. E em seguida a lesão corporal, quando ele a agride com soco. Que horror, né? E em outro caso absurdo como esse, 2 homens envolvidos na agressão a uma mulher num bar de Belo Horizonte se apresentaram à polícia. A gente mostrou esse caso aqui ontem. A Aline Aguiar está acompanhando. Aline, bom dia. E aí, o que eles disseram, hein? Ei, Ana, bom dia a todos. Eles confirmaram que a discussão começou por causa da posição de uma mesa e disseram que se arrependeram. Estas imagens registraram a agressão. Os homens que se apresentaram são os de camisa cinza e de camisa preta. Eles aparecem empurrando a mulher. O que está de camisa cinza ainda deu um soco na vítima. Como não cabia mais a prisão em flagrante, eles foram liberados. Segundo a polícia, os 2 devem responder por lesão corporal. Revoltante esse caso, né, Ana? Nossa, ver essas imagens de novo, aquelas de Fortaleza também, né, Aline? Difícil. Que sejam pelo menos punidos. Obrigada, viu? Até mais. O corpo do apresentador Gugu Liberato vai deixar a funerária em Orlando, nos Estados Unidos, hoje à tarde. E parte hoje mesmo em direção a São Paulo. Vamos então para os Estados Unidos, de Nova York. O Felipe Coalho tem os detalhes sobre esse traslado. Oi, Felipe. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, os trâmites legais para que seja feita a repatriação do corpo do apresentador terminaram ontem à noite. O caixão com o corpo do Gugu vai embarcar para o Brasil num voo comercial por volta das 9 da noite pelo horário de Brasília. A família do apresentador também estará a bordo. O avião vai pousar amanhã bem cedo no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 6 da manhã. E a previsão é que o velório comece logo depois, às 10 da manhã de quinta-feira, no salão principal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por 2 horas será restrito para família e amigos e por volta do meio-dia deve abrir ao público. O velório aberto vai seguir até às 10 da manhã de sexta-feira. Na sequência, o corpo do Gugu será sepultado no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, no jazigo da família dele. Gugu teve a morte cerebral confirmada na sexta-feira, 2 dias após cair de uma altura de 4 metros, enquanto fazia reparos em casa. Ana. Obrigada pelas informações, Felipe. Vamos agora saber como é que fica o tempo em todo o Brasil. Sabina Simonato já aqui a postos. Sabina, ontem choveu demais em Salvador, né? Essa chuva continua por lá? Bom dia.
Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Continua assim, viu? Por causa do temporal de ontem, hoje o risco de deslizamento é alto em Salvador, segundo o Centro Nacional que monitora esse tipo de ocorrência. Olha, todo o recôncavo baiano, incluindo a Grande Salvador, está em vermelho aqui no nosso mapa. Isso é alerta máximo. Só ontem, para você ter uma ideia, choveu 250 milímetros na capital baiana. Isso é mais do que o dobro da média para o mês de novembro. Cerca de 300 pessoas também tiveram de deixar suas casas em Salvador. Dá uma olhada nas imagens. A força da água arrastou carros, ruas se transformaram em rios. Uma motorista também ficou presa no alagamento. A gente vai mostrar essas imagens. Ela precisou, olha, da ajuda de uma corda. E hoje tem mais chuva prevista. A chuva continua por lá. Imagens ao vivo, tempo encoberto e chove a qualquer momento. Olha, as pancadas fortes ainda pegam toda essa área em verde aqui no nosso mapa. E o avanço de uma frente fria em São Paulo deixa o sul do país, todo o estado de São Paulo e também parte de Mato Grosso do Sul em alerta para temporais. Hoje, na capital paulista, faz 31 de máxima e a chuva forte vem à tarde. Olha, ainda está bem encoberto. Tempo firme você encontra nessas áreas em amarelo aqui do mapa. Ana. E aqui para o Rio de Janeiro, Sabina, o dia começou com o maior sol, mas parece que vem chuva. Vem sim, Ana, e essa chuva inclusive pode chegar a partir de hoje à tarde, mas é amanhã que ela vai engrossar. Vamos dar uma olhada? Olha, no Rio de Janeiro são esperados 40 milímetros de chuva para quinta-feira. Repare que tem muitas áreas de instabilidade e grandes volumes previstos para todo o Sudeste. A gente continua monitorando e amanhã a gente volta a conversar, tá bom, Ana? É isso, até amanhã então, Sabina. Obrigada. O dólar voltou a fechar em alta e bateu um novo recorde nominal ontem. Olha aqui no nosso telão, moeda americana subiu, vamos mostrar aqui? Olha, subiu 0,63%, fechou a R$ 4,24. E ao longo do dia, a moeda chegou a ficar ainda mais cara, R$ 4,27, mas aí o Banco Central resolveu agir, vendeu dólares no mercado e a cotação então recuou um pouco. O dólar vem subindo nos últimos meses. Olha, a gente voltando aqui em julho, estava na casa dos R$ 3,72, depois em agosto já passou dos R$ 4,00, subiu mais em setembro, aí em outubro se manteve, no fim do mês chegou até a cair um pouco, mas voltou a subir forte agora em novembro. Vamos entender melhor esse nervosismo do mercado. Um dos motivos para essa alta do dólar foi uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá em Washington. A Miriam Leitão vai explicar aqui para a gente. Miriam, bom dia. A declaração do ministro tem esse poder de provocar esse estrago. O ideal é que o ministro da Economia, ministro da Fazenda, não fale de dólar, porque sempre fica todo mundo olhando com lupa e interpretando e tomando decisões. E o ministro disse que a tendência do dólar é ficar mais alto e que ele não estava preocupado com isso. Então isso disparou uma série de decisões, né? Quem tinha dólar para vender, segurou. Quem queria comprar, comprou antes. Exportador segurou o fechamento de câmbio, como eles chamam, né? O importador tomou a decisão de importar mais rápido. Quem estava apostando que o real podia se valorizar, já saiu dessa posição. Então, várias medidas foram tomadas pelas pessoas, pelos investidores, pelos grupos, e isso provocou uma alta forte do dólar, e o Banco Central teve que mostrar que sim se preocupa, e ele vendeu 2 vezes ontem dólar no mercado à vista, sem recompra. E o presidente do Banco Central faz assim, porque quando há um movimento muito rápido de alta de dólar, isso num dia e tal, isso tem um efeito muito grande nas expectativas. Aí a ideia de que já vai subir, então começa a subir cada vez mais por essas decisões que eu falei. Então, no final das contas, o Banco Central não só disse que que vendeu ontem, como disse que pode voltar a vender se continuar havendo essas altas assim. Se hoje tiver de novo um surto de alta, chegou a 4,28 ontem, quase 4,28, e o Banco Central teve que agir. E qual é o impacto disso no dia a dia de todos nós, Miriam? Porque a gente pensa que é só para quem vai viajar, mas não, né? A alta do dólar tem impacto em vários aspectos. Em vários aspectos, principalmente quando sair dia 18/7 de 3,70 para 4,24. Isso é uma alta muito forte, né? Então, isso impacta o quê? Impacta alguns preços imediatamente. O ministro falou que a inflação está sob controle, o ministro Paulo Guedes. E é verdade, está abaixo da meta. Mas a inflação não é só aquele número que o Banco Central divulga, que o
IBGE divulga e que o Banco Central tem que acompanhar. É também o bolso das pessoas, é também o orçamento das famílias. E se vários preços podem subir por causa dessa alta do dólar. Mas eu quero citar dois que têm efeito mais imediato e mais impactante para o orçamento das famílias. Remédios e combustível. Combustível, o aumento é imediato. O dólar está subindo no mundo inteiro, mas ele sobe mais nos países que têm problemas. Então, por exemplo, a Argentina é o que subiu mais, o Chile é o segundo país e o Brasil é o terceiro, porque tem muito ruído, muita declaração ruim na área política, na área econômica, e isso aí tem ajudado a aumentar a pressão. Além disso, tem uma decepção muito grande com o leilão do pré-sal, porque achava-se que entraria mais dólar, exatamente por causa do leilão, e não entrou porque quem comprou foi a Petrobras. Então, foi comprado aqui mesmo. Vamos ver como é que o dólar vai se comportar hoje. Miriam, obrigada, viu? Até mais. A gente fala agora de um sinal animador para quem está começando a vida profissional no momento em que os jovens estão entre os que mais sofrem com desemprego no país, né? As vagas de estágio aumentaram um pouco neste ano, devem continuar crescendo. Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo, fala disso para a gente. Bom dia, Rodrigo. Oi, bom dia, Ana. Por isso é um bom momento aí para os estudantes procurarem trabalho, né? Bom dia a todos, bom dia para a Miriam. Para os próximos 4 meses, a previsão é de um aumento de 5% nas vagas de estágio. Vamos ver na reportagem. 11 estudantes de publicidade, marketing, administração. Em disputa, uma única vaga de estágio numa rede de clínicas. R$2.000 por mês, mais benefícios, para assessorar um médico famoso, inclusive nas redes sociais. São 12 meses que podem ser renovados por mais 12 meses. As meninas se esforçam para impressionar. Meu inglês eu considero avançado. E todas sabem como o mercado está difícil. Eu nunca trabalhei, então eu estou procurando um emprego. Com essa crise não tem muitas vagas para todo mundo e a gente tem que estar sempre se atualizando com cursos. O Centro de Integração Empresa-Escola registrou entre janeiro e outubro um aumento de 4% nas vagas de estágios em relação ao mesmo período de 2018. Mas o número de vagas para jovens aprendizes não cresceu. A projeção até março de 2020 é de crescimento de 5%, contando estagiários e aprendizes, que em épocas de crise costumam ser os primeiros demitidos. Quando a economia começa a recuperar, eles também são os primeiros a serem recolocados, porque da mesma forma a contratação é mais simples, mais rápida, menos onerosa. Dados do IBGE mostram que a busca de emprego é mesmo bem mais difícil para jovens com idades entre 18 e 24 anos. 1 de cada 4 está sem trabalho, uma taxa de desocupação muito superior às de outras faixas de idade. Quase 26%. De 25 a 39 anos, a taxa é inferior a 11%. E entre 40 e 59 anos, é de pouco mais de 7%. Luan, 21 anos, formado em marketing e cursando economia. O Henrique, de 19 anos, estuda engenharia. Estagiários numa empresa de cartões de crédito. São bem preparados, mas reconhecem que tiveram sorte. Me sinto bem privilegiado por conta de conseguir um estágio no atual momento que nós vivemos hoje. Eu entrei como aprendiz aqui na empresa, mas depois eu fui promovido para estagiário. A direção da empresa diz que a presença de aprendizes e estagiários cresceu este ano e explica a importância desses jovens colaboradores. Então eles já nasceram com o smartphone na mão, já nasceram olhando internet. Então eles têm uma cabeça completamente diferente do que os demais profissionais aqui. Então eles agregam esse modo de pensar diferente. A expectativa do CIEE é que até março do ano que vem sejam abertas 85 mil vagas de estágio e de jovem aprendiz em todo o Brasil, viu, Ana? Bacana, oportunidade, né, Rodrigo? Até já, viu? Até já. E veja a seguir, uma fiscalização surpresa encontra problemas graves em hospitais e pronto-socorros de mais de 200 cidades de São Paulo. Uma pesquisa revela que muitos brasileiros têm algum tipo de insuficiência renal e nem fazem ideia disso. E a história dos 3 homens libertados depois de ficar quase 40 anos presos injustamente. Os detalhes já já. Agora, 8h20, horário de Brasília. Mais de 200 cidades do estado de São Paulo têm problemas sérios nos hospitais e pronto-socorros, como pacientes em situação improvisada, remédios vencidos, aparelhos parados. As unidades de saúde passaram por uma fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado. E aí, Rodrigo, que outros problemas foram encontrados, hein?
De tudo um pouco, né, Ana? Isso aí, como você disse, né? Infiltrações, mofo, medicamento vencido, equipamentos desinstalados, enfim. Alguns até dentro da caixa. As visitas foram feitas de surpresa e os fiscais tiraram fotos de todas as falhas. Os pacientes são acomodados no improviso, com macas espalhadas no meio da sala de emergência deste hospital na Zona Leste de São Paulo. Em outro, na Zona Sul, os pacientes ficam nos corredores. É horrível para todos nós, né, que necessitamos do Estado para manter uma saúde digna, né? A fiscalização do Tribunal de Contas do Estado passou por hospitais, unidades de saúde e prontos socorros de 229 municípios paulistas. Os auditores do tribunal foram verificar como o dinheiro público está sendo gasto. Essa fiscalização é importante para corrigir os erros. Nós queremos que a administração erre menos. Em vários locais, a estrutura é precária. Em unidades de saúde no interior do estado, os fiscais encontraram paredes com infiltração e mofo. A foto mostra o problema na sala de medicamentos de um posto de saúde. Em outra cidade, o local atingido é a sala de inalação. O desperdício é outro problema. Chamou a atenção dos auditores a quantidade de equipamentos parados que eles encontraram. 30% das unidades que passaram por vistoria tinham aparelhos encostados, seja porque nunca foram usados ou por falta de manutenção. Aqui, neste hospital, os fiscais identificaram essa situação. Numa das salas, ainda nem tiraram o plástico deste aparelho de raio-x. Num outro hospital do interior paulista, mais um raio-x novo, dentro da caixa. A vistoria também encontrou berços aquecidos para bebês prematuros, uma incubadora e um aparelho de ultrassom sem uso. Situação que revolta quem espera meses por um exame, como a Tereza, que já teve câncer de mama. Mais 3 meses para fazer uma mamografia, não consigo. Em 5% dos locais visitados, os fiscais encontraram remédios vencidos, como este que só poderia ter sido usado até setembro. Nesta outra unidade, o que está vencido é o extintor. A prevenção contra incêndios, aliás, foi mais uma falha encontrada. 76% dos locais não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O Tribunal de Contas informou que os responsáveis pelas irregularidades vão ser notificados e que terão um prazo aí de 15 dias para fazer as adequações, sob pena de multa e rejeição das contas pelo TCE. A Secretaria Estadual da Saúde disse que os hospitais que nós mostramos na reportagem garantem atendimento a todos. E já sobre o Hospital Regional Sul, que tem um raio-x sem uso, a Secretaria disse que a unidade está em obras e que temporariamente o aparelho não pode ser utilizado. Ana, entre nós aí, nada diferente daquilo do que as pessoas que frequentam já sabem, né? E sabem pelo Brasil inteiro, né, Rodrigo? Não é um problema só das cidades aí de São Paulo, como a gente cansa de mostrar aqui, infelizmente. Até já. Até já. Ainda falando de saúde, um estudo feito pelo Ministério da Saúde por várias instituições de pesquisa revelou que o número de brasileiros com problemas renais é muito maior do que se imaginava e a maioria deles não sabia que tinha doença. Kalina tem a mesma doença do pai. A formação de cistos nos rins evoluiu para insuficiência renal. Descobri em 1996, a tempo ainda de fazer esse controle. A doença teria evoluído bem mais rápido se eu não tivesse uma alimentação adequada e um controle médico satisfatório. A função dos rins é filtrar as toxinas e impurezas no sangue. O problema é que muitos brasileiros estão com algum tipo de insuficiência renal e não sabem. Foi o que constatou a Pesquisa Nacional de Saúde. Pela primeira vez foram feitos testes laboratoriais com o sangue dos pacientes entrevistados. Uma parceria do Ministério da Saúde, Fiocruz, IBGE e várias universidades. As coletas foram feitas em 9 mil brasileiros. Nas entrevistas, só 1,7% disse que tinha alguma doença renal. Mas os resultados dos exames revelaram que o problema afetava 6,7% deles. 4 vezes mais. Então tem um percentual aí bastante elevado de pessoas que têm problemas renais e não têm um diagnóstico prévio, o que é muito sério. O Ministério da Saúde estima que mais de 10 milhões de brasileiros tenham doença renal. Muito silenciosa, o paciente não sente absolutamente nada. Eu só descobri porque eu tive
infecção urinária acompanhada de dor e febre. Hoje, mais de 90 mil pacientes precisam fazer diálise para filtrar o sangue. O número dobrou nos últimos 10 anos. O diagnóstico preventivo pode ser feito pela medição de creatinina no sangue, um exame disponível no SUS. É um exame extremamente simples e barato e que deve ser feito com regularidade em pacientes hipertensos e diabéticos. Procure o centro de saúde mais próximo, seu médico de família, a equipe de saúde da família, porque é necessário que sejam feitas avaliações regulares. Daqui a pouco, o Papa Francisco faz um apelo por diálogo para resolver a crise no Chile. E a corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes de um terremoto na Albânia. Já são 25 mortos. Agora são 8h30, horário de Brasília. A gente volta já. Uma operação do Ministério Público de Alagoas cumpre mais de 100 mandados de prisão contra acusados de integrar uma facção criminosa. A repórter Eliana Gonçalves traz as informações ao vivo para a gente. Eliana, bom dia. Há outros estados aí onde essa operação também está acontecendo. Isso mesmo, Ana. Bom dia. A operação batizada Flashback cumpre 110 mandados de prisão nos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Tocantins e Sergipe. Só aqui em Alagoas estão sendo cumpridos 66 mandados. O objetivo é combater o principal núcleo de uma facção criminosa. Os alvos dos mandados são pessoas acusadas de praticar o conhecido Tribunal do Crime, com mortes bárbaras e execução inclusive de membros da própria facção. Cerca de 1.000 policiais de Alagoas, entre civis e militares, estão atuando nessa operação. As investigações duraram 7 meses e o balanço dessa operação será divulgado no final da manhã. Eliana Gonçalves para o Bom Dia Brasil. E a polícia está nas ruas de alguns estados cumprindo mandados de prisão contra homens suspeitos de cometerem algum tipo de violência contra a mulher. No Rio, policiais de 14 delegacias participam dessa ação. São 36 mandados de prisão. Até agora, 16 pessoas já foram presas. Os alvos são homens que cometeram crimes como feminicídio, agressão ou que não cumpriram medidas protetivas. De janeiro a outubro, 63 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio, 8 a mais do que no mesmo período do ano passado. O Papa Francisco fez um chamado ao diálogo para resolver a crise social no Chile. A polícia chilena reconheceu que deve mudar o modo de agir depois de graves denúncias de violações de direitos humanos. Manifestantes e tropas de choque voltaram a se enfrentar ontem nas ruas da capital, Santiago. Já são 40 dias de protestos contra a desigualdade e a política econômica do governo. A ONG de Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou mais de 442 crimes cometidos por policiais. Isso aí inclui agressões, tratamento cruel, tortura, estupro e até assassinato. O governo chileno deu um prazo de 1 semana para a polícia se explicar. Durante o voo de volta ao Vaticano, depois de uma viagem pela Ásia, o Papa Francisco disse que está muito assustado com a crise no Chile. Pediu diálogo e comparou a situação atual em países da América Latina com o que acontecia durante os anos 70. E na Colômbia, os líderes sindicais à frente dos protestos convocaram uma nova greve nacional para hoje, depois de uma primeira reunião fracassada com o presidente Ivan Duque. O presidente anunciou concessões na reforma tributária que tramita no Congresso, mas os sindicalistas rejeitam a proposta do governo de abrir um grande debate nacional. Eles querem negociar com o governo diretamente sobre as pautas do movimento, que se opõem à flexibilização de leis trabalhistas e reformas no sistema de aposentadoria. Bem, ontem, nas ruas, houve confronto entre manifestantes e policiais. 4 pessoas morreram nos últimos 6 dias de protesto. E equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes do forte terremoto que atingiu ontem a Albânia. Por enquanto, as notícias desse trabalho de resgate não são boas. Rodrigo Carvalho acompanha. Oi, Rodrigo. Oi, Ana. Bom dia para você, para todo mundo. Hoje de manhã, os bombeiros encontraram 3 corpos e o número de mortos subiu para 25. A Albânia é um dos países mais pobres aqui da Europa e pediu ajuda internacional. As autoridades ainda não sabem quantas pessoas estão desaparecidas. O número de feridos passa de 600.
Itália, França, Grécia, Romênia e Alemanha enviaram ajuda. Milhares de albaneses passaram a noite em tendas nas ruas com medo de novos desabamentos. Mais de 250 tremores secundários já foram registrados no país depois do forte terremoto de 6,4 de magnitude. Toda a região está em intensa atividade sísmica. Hoje de manhã, na Grécia, foi registrado um tremor de 6 graus, assustando moradores da ilha de Creta. E 16 corpos dos 39 vietnamitas encontrados mortos num caminhão aqui na Inglaterra chegaram hoje ao Vietnã. Os caixões foram levados do aeroporto de Hanoi a várias cidades do interior. Uma multidão acompanhou a chegada dos corpos. Aqui no Reino Unido, o motorista do caminhão confessou participação num esquema de tráfico de imigrantes no Vietnã. E no Vietnã, 10 pessoas foram presas. Os dois governos estão em contato, mantêm contato para repatriar os corpos das outras vítimas. As famílias teriam que pagar por esse processo, mas o governo do Vietnã, Ana, disse que vai assumir os custos. Tudo muito triste nessa história. Rodrigo, até já. E depois do intervalo, a expectativa para o julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. E ainda nessa edição, uma história de 3 homens libertados depois de ficar quase 40 anos presos por um crime que não cometeram. Agora, 8h39, horário de Brasília. A sentença do ex-presidente Lula e de outros 10 réus no processo sobre o sítio de Atibaia vai ser analisada daqui a pouco pelo Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Lula foi condenado na primeira instância a 12 anos e 11 meses por esse caso. A Cristine Galiza explica pra gente ao vivo como é que deve ser esse julgamento. Cristine, bom dia. Oi, bom dia, Ana. O julgamento está marcado para começar às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, né? E aqui no entorno do tribunal, desde ontem à noite, já teve mudanças no trânsito, também com bloqueios de ruas próximas. E agora pela manhã também bastante reforço no policiamento. A 8ª turma do tribunal, formada por 3 desembargadores, vai analisar então o pedido da anulação da condenação feito pela defesa de Lula. Também deve ser tratado o possível envio do caso para a primeira instância, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal de que réus delatados devem fazer as alegações finais depois de réus delatores. Se os desembargadores negarem o pedido, vão julgar o mérito da ação, ou seja, se Lula será absolvido ou se terá a pena reduzida, mantida ou aumentada. O ex-presidente foi condenado com base na acusação de que recebeu vantagem indevida das empreiteiras OAS e Odebrecht e do pecuarista José Carlos Bunlai no pagamento das reformas do sítio em Atibaia. O dinheiro da reforma seria parte da propina paga pelas empresas para garantir contratos com a Petrobras. Ana. Obrigada, Cristine. E olha, o Senado sinalizou ontem que pode abrir mão da própria proposta sobre a prisão após condenação em segunda instância para apoiar o projeto da Câmara. Nós vamos entender isso melhor com o Fábio William lá em Brasília. Bom dia, Fábio, porque os senadores cobraram uma tramitação mais rápida na Câmara. É isso mesmo, viu, Ana? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Olha, o projeto de lei do Senado teria tramitação mais rápida, mas na Câmara, a proposta de emenda à Constituição garantiria mais segurança jurídica contra possíveis contestações futuras, embora seja mais lenta. Diante desse dilema, lideranças do Senado esperam que os deputados apresentem um cronograma para votar a PEC o mais rapidamente possível. Foi um dia cheio de reuniões em busca de um consenso que ainda não veio. Um grupo de parlamentares se recusa a esperar a votação do projeto da Câmara, que altera a Constituição para permitir a prisão após condenação em segunda instância. Eles argumentam que a tramitação de uma PEC é bem mais lenta do que um projeto de lei como o do Senado. A estratégia é muito clara de deixar para o ano que vem Natal, vem Carnaval, e não é isso o desejo da sociedade. Essa demanda é para agora. Senadores de partidos como o Podemos, PSD e PSDB assinaram um manifesto pedindo à presidente da Comissão de Constituição e Justiça que mantenha a previsão anterior de colocar em votação ainda nesta quarta-feira o projeto de lei do Senado que muda o Código de Processo Penal, prevendo a prisão após condenação em segunda instância. Eles dizem que não querem esperar a votação da proposta da Câmara, porque o assunto é urgente.
A presidente da CCJ falou que não daria mais para pautar a votação para hoje. Mais cedo, Simone Tebet disse que só pode apoiar o projeto da Câmara se houver um compromisso claro dos deputados com um calendário mais rápido para votar a proposta de emenda à Constituição. Nós não podemos dar um cheque em branco e muito menos dar a nossa palavra no escuro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que as duas casas têm que entrar num acordo sobre a melhor proposta a ser votada. Nós não podemos caminhar no Senado Federal por uma linha, através de um projeto de lei, e a Câmara dos Deputados por uma emenda constitucional. Rodrigo Maia afirmou que a Câmara não vai votar o projeto do Senado porque ele não altera a Constituição e, desta forma, pode haver novos questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Para se resolver de forma inconstitucional, é apenas fingir que está agradando a sociedade, sabendo que o Supremo vai acabar sendo obrigado a derrubar. A presidente da CCJ no Senado, Simone Tebet, decidiu esperar até terça-feira que vem pela apresentação de um calendário negociado entre os deputados que encurte o tempo de votação da proposta na Câmara. Se esse calendário não for apresentado, ela diz que vai marcar a votação do projeto do Senado na CCJ para um dia depois, na quarta-feira. Por 8-3, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu com uma advertência o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. A pena poderia chegar até a demissão. No ano passado, durante uma entrevista à rádio CBN, Deltan fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando que alguns formam uma panelinha e dão mensagens de leniência a favor da corrupção. Nas redes sociais, Dallagnol disse que exerceu o direito à liberdade de expressão e à crítica e que a fala não reflete o apreço que ele tem pelas instituições. Deltan disse que vai continuar a trabalhar para reduzir a corrupção e a impunidade. Ana. Outro assunto aí em Brasília, Fábio, é que o Conselho de Ética da Câmara abriu 2 processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL. Em um dos processos, a oposição alega que houve quebra de decoro quando Eduardo Bolsonaro disse que se a esquerda radicalizar, a gente vai precisar ter uma resposta que pode ser via AI-5. Lembra disso? Quais são os próximos passos agora, Fábio? A partir de agora, Ana, vão ser sorteados os relatores para cada um dos processos. As investigações podem levar a uma advertência ou até mesmo a cassação do mandato. O primeiro caso vai apurar uma representação de partidos de oposição que acusam Eduardo Bolsonaro de ter quebrado o decoro ao dizer em uma entrevista que se a esquerda radicalizar, a gente vai precisar ter uma resposta que pode ser via AI-5. O ato institucional número 5, editado em 1968, foi o mais duro ato da ditadura militar, que fechou o Congresso, cassou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. O segundo processo disciplinar foi apresentado pelo PSL, o próprio partido de Eduardo Bolsonaro. A legenda alega que ele quebrou o decoro por usar as redes sociais para publicar ofensas contra a deputada Joyce Hasselmann, também do PSL, ex-líder do governo no Congresso. As publicações foram feitas no auge do racha no partido, quando Eduardo tentava chegar à liderança da legenda na Câmara. Pelas redes sociais, o deputado disse que nos 2 casos querem censurar a atuação dele e citou o artigo da Constituição Federal que estabelece que opiniões, palavras e votos dos parlamentares são invioláveis. Ana Paula. Obrigada, Fábio. Até já. Até. E logo na volta do intervalo, o caso de um menino de 3 anos morto com sinais de espancamento em Mato Grosso. A mãe dele e a companheira dela foram presas. E a história de 3 homens libertados depois de quase 40 anos presos por um crime que eles não cometeram. Os detalhes já já. Agora, 8h50, horário de Brasília. A Polícia Civil está investigando a morte de um menino de 3 anos em Nova Marilândia, Mato Grosso. A mãe dele e a companheira dela foram presas. De acordo com a polícia, Davi Gustavo Marques de Souza chegou ontem à noite numa unidade de saúde já sem vida, com sinais de espancamento. Ele foi levado pela madrasta de 22 anos. Assim que a equipe médica constatou a morte, chamou a polícia. E a polícia recebeu denúncias de que Davi era agredido constantemente em casa. Uma das denúncias veio da própria família.
tristeza, mais um caso. Agora, olha só essa história. Depois de quase 40 anos, a justiça americana inocentou 3 homens presos injustamente acusados de matar um adolescente. Uma festa com 36 anos de atraso. Os abraços, a alegria, o alívio. Tudo isso poderia ter acontecido há quase 4 décadas, quando Alfred, Ransom e Andrew foram presos injustamente, acusados de assassinar um jovem para roubar uma jaqueta. O caso provocou comoção. O rapaz assassinado tinha apenas 14 anos. Alfred e Ransom tinham 16 e Andrew 17 anos. Hoje estão na faixa dos 50. O erro só foi descoberto porque a Procuradoria da cidade de Baltimore decidiu revisar condenações antigas e encontrou irregularidades no processo. Na época, a polícia apresentou uma jaqueta encontrada na casa de Alfred como sendo a prova do crime. Mas a jaqueta, igual à usada pelo adolescente assassinado, não tinha marcas de sangue nem vestígios de pólvora. Mesmo assim, os 3 jovens foram condenados. A procuradora Marilyn Mosby diz que os investigadores chegaram a coagir testemunhas para incriminar os 3 adolescentes negros. Agora, ela afirma que a cidade precisa recompensar os 3 homens, que foram condenados por má conduta da polícia e da promotoria. Nosso apoio irá além de assistência na reintegração e pedido de desculpas. Eles precisam ser indenizados. Ao sair da prisão, Andrew comemorou. Não tenho palavras, só agradeço a Deus. É surreal. A mãe, Mary, não vai desgrudar do Andrew tão cedo. Há mais de 20 anos não abraçava meu filho. É maravilhoso. Ransom conta que a fé e a família ajudaram a aguentar os anos atrás das grades. Eles nunca deixaram de lutar por mim e eu nunca desisti. Nossa, uma vida dentro da cadeia e os verdadeiros culpados soltos, né, Rodrigo? Justiça que tarda falha. Olha só, e eu tô aqui vendo, né? Isso no dia, dei uma busca aqui, 17/10/2011. Um negro, reportagem que eu fiz pro Fantástico na altura enquanto estava nos Estados Unidos. Negro que passou 26 anos na cadeia injustamente. Ele venceu a primeira luta profissional. Dio Bozella, de 52 anos, ele derrotou um pugilista 22 anos mais jovem, depois de 26 anos na cadeia. Mais uma história de um negro preso 26 anos injustamente nos Estados Unidos. Estou aqui relembrando com essa história que acabamos de mostrar. Uma boa quarta-feira para todos e até amanhã. Aqui em Brasília, a gente acompanha a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se informações sigilosas de órgãos de controle, como Receita Federal e o antigo COAF, podem ser compartilhadas com o Ministério Público e a Polícia. Na semana passada, o julgamento foi encerrado com o voto do relator Dias Toffoli pelo compartilhamento com algumas restrições e do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu o compartilhamento total. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. E a gente fica por aqui. Eu desejo uma excelente quarta-feira para todos e a gente se encontra amanhã. Eu me despeço com os protestos na França. Centenas de agricultores insatisfeitos com acordos internacionais, como o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado, bloquearam estradas em Paris. O setor entende que os acordos acabam permitindo a entrada de produtos agrícolas que não cumprem as mesmas exigências sanitárias, trabalhistas e ambientais impostas aos produtores franceses e que, por isso, a competição fica desleal. Os 2 principais sindicatos exigem uma reunião com o presidente Emmanuel Macron. Boa quarta-feira para todo mundo. É isso, outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. E vem chegando o Mais Você, Ana Maria.